bem? Sejam bem-vindos. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? O ano passado eu montei esse canal com a intenção de gravar vídeos para auxiliar os meus alunos da universidade a estudar, a complementar o conteúdo, e eu acabei me lotando de atividades e deixando o canal um pouquinho de lado. Porém, em vias de uma pandemia, né, esse surto que nós estamos presenciando no Brasil a respeito do coronavírus, surgiu novamente essa necessidade de reativar esse canal. Então, nós lá na universidade estamos trabalhando com os alunos de maneira online, EAD, sem atividades presenciais no momento, e eu preciso aqui gravar alguns vídeos das nossas aulas, que seriam presenciais. E eu começo aqui falando um pouquinho sobre os termos técnicos utilizados na patologia, que foi o assunto, que nós abordamos na semana passada, e essa semana nós ficamos então de corrigir esses termos. Então eu vou fazer um pouquinho uma explanação bem rápida, para esse vídeo também não ficar muito longo, sobre o significado desses termos. E a gente começa tirando um pouquinho das dúvidas que as pessoas têm e da confusão que elas fazem em relação a dois termos muito comuns do nosso cotidiano, que é o que se trata do termo infecção e inflamação. A infecção é um termo utilizado corretamente somente quando existe a presença de micro-organismo, ou seja, de patógenos dentro do organismo. Então, se o indivíduo tiver com alguma contaminação, a exemplo do coronavírus, ele apresenta então uma infecção. Já o termo inflamação, ele é utilizado para somente uma ação, uma atividade do sistema imunológico. A inflamação, ela é também conhecida como uma resposta imunológica, é a primeira linha de defesa do nosso organismo. Então, o termo inflamação, quando ele é aplicado, ele significa que você tem ali naquele local, naquele tecido, na sua garganta, ou no seu braço, ou no seu pulmão, somente uma resposta do sistema imune acontecendo. Não necessariamente existe a presença de um patógeno. E por que eu estou salientando isso? Porque é muito comum que as pessoas vão aos postos de saúde, aos médicos, e são informadas que tem uma inflamação e elas já ficam imaginando a necessidade de tomar um antibiótico, um antiviral, algum medicamento nesse sentido. A inflamação ela é tratada com anti-inflamatório. Porém, toda vez que o indivíduo tem uma infecção, ou seja, a presença de um patógeno, ele também tem um quadro de inflamação. Então, a inflamação ela pode acontecer de maneira isolada, sem a presença de um patógeno, mas toda vez que a gente tem a presença de um patógeno, o termo é infecção, e a inflamação ela acompanha essa infecção porque ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo. Um outro termo muito próximo é a infestação. A infestação é um termo utilizado quando nós temos a presença de patógenos, porém na superfície do nosso corpo e não dentro do nosso corpo. Por exemplo, piolho. O piolho ele causa uma infestação. O carrapato ele causa uma infestação, ok? E uma bactéria, um vírus, um protozoário, quando entra no nosso organismo, ele vai gerar um quadro de infecção. Tudo bem? Um outro termo que a gente utiliza muito na patologia, um termo técnico utilizado para a gente falar um pouquinho das doenças, é o termo que a gente utiliza para definir a maneira de contágio. E esse termo é a transmissão, ou seja, como essa doença ela é transmitida entre as pessoas. Então, o termo transmissão ele é utilizado para nós definirmos a maneira com que esse patógeno se propaga entre as pessoas ou entre os animais e as pessoas, entre os objetos e as pessoas. E existem vários tipos de transmissão. Existe a transmissão, por exemplo, vetorial, que pode ser por um mosquito, no caso da dengue, pode ser por uma mosca que pousa nas fezes e depois pousa no seu alimento e ela vai carregar esse patógeno, e quando você ingerir esse alimento contaminado, ele vai então contaminar o seu organismo. Pode ser através de compartilhamento de seringas, pode ser através
de utensílios de manicure contaminados. Esses tipos, eles envolvem o que a gente chama de transmissão vetorial. Existe a transmissão também interpessoal, ou seja, de pessoa para pessoa. Uma pessoa infectada em contato com uma pessoa não infectada, ela vai transmitir a doença. E existem as vias ou os tipos de transmissão através de veículos, através da água contaminada, do ar contaminado, de um alimento contaminado. Enfim, esses tipos de transmissão, eles vão entrar dentro do grupo de transmissão por veículos, né? Água, ar, enfim. Um outro termo que a gente usa bastante na patologia é o quadro clínico. O quadro clínico, ele envolve sinais e sintomas daquele paciente. Então, quando o indivíduo ele já tem uma doença instalada, ele vai apresentar um quadro clínico, porque ele vai estar permeado, né, de sinais e sintomas, que vão facilitar a identificação dessa doença e as medidas também de tratamento e de contenção dessa doença. Um outro termo que a gente trabalhou também, que foi apresentado dentro da patologia, são os surtos. O que significa surto, né? O surto é um sinônimo para epidemia, quando ocorre um aumento no número de casos numa determinada região, num determinado período. Isso é caracterizado como epidemia, e epidemia é a mesma coisa que surto. Um outro termo que nós utilizamos também é a patogenia. A patogenia de uma doença é a mesma coisa que a patogênese de uma doença. Ela vai tratar da doença desde o início. Gênese é um sufixo que está relacionado com início, com origem. Então, quando a gente vai falar da patogenia, nós vamos explicar o curso daquela doença, e esse curso da doença ele vai ser desde o início, ou seja, desde a causa. Ainda que nós não consigamos identificar a causa da doença, toda doença tem uma causa. E a patogenia, você precisa discorrer ou descrever a doença desde o início. São todos os processos que envolvem a instalação do quadro clínico e o diagnóstico de doença em si. Um outro termo que nós também trabalhamos é profilaxia. Muitas pessoas confundem profilaxia com cuidados ou tratamento. Na verdade, a profilaxia é um termo sinônimo de prevenção. Medidas profiláticas são medidas que nós utilizamos para prevenir as doenças. Então, tudo que envolve a prevenção, e nesse momento nós estamos com medidas profiláticas, que é manter o isolamento, né, individual das pessoas, evitar o coletivo, para que a gente não propague, não dissemine de uma maneira extremamente rápida, né, esse vírus que é o coronavírus, que atualmente está causando esses surtos, né, em todos os países e já está sendo caracterizado como uma pandemia, ok? E por último, um outro termo que a gente trabalha também dentro da patologia é o agente etiológico. O agente etiológico é o patógeno. Agente, eu estou falando de um ser vivo que causa aquela doença, porque etiologia significa causa. Então, quando eu digo agente etiológico, eu estou dizendo que aquela doença tem uma causa e essa causa está relacionada com um patógeno. O patógeno pode ser um micro-organismo, como vírus, bactérias e fungos, e pode ser também um parasito, como os protozoários e os helmintos, os vermes, sejam eles vermes achatados ou vermes com estruturas arredondadas, ok? Então, quando eu uso o termo agente etiológico, eu estou falando de maneira específica dos patógenos que podem causar a doença. Então, agente é o patógeno e etiológico é a causa, ou seja, o patógeno que leva à causa dessa doença. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui. Foi importante que a gente trabalhasse, é importante que a gente trabalhe esses termos técnicos utilizados na patologia, porque no decorrer do estudo das doenças, a gente vai falar muitas vezes esses termos e é necessário que vocês conheçam e, sobretudo, diferenciem esses termos, que muitos deles geram confusão e geram essa dúvida, né, na comunidade acadêmica, na comunidade profissional, de como utilizá-los de maneira correta. Eu agradeço a atenção, ficamos por aqui e até a próxima aula.